permitir, porque eu acho que isso de suma importância, Fernando. Quando você continuar até com o texto, cara, o nome é tão importante, tão importante, tão importante, tão importante, Fernando, que por causa do nome, o pessoal não conhece as sombras. Porque se o pessoal soubesse que Josué e Jesus têm o mesmo nome, as pessoas aprenderiam com mais facilidade a observar a sombra. Mas não, Josué é um e o Messias é outro. Ambos possuem o mesmo nome. Ambos são Yahushua. Ambos têm um motivo para serem chamados de Yahushua. Ambos foram libertadores da sua época. Josué veio com um ensaio. Josué veio com uma sombra do que seria o verdadeiro Yahushua, o Yahushua verdadeiro, se é que eu posso falar assim. Então o pessoal não entende de sombra, Fernando, por não aceitar o nome, por não procurar entender o nome. Só que é o seguinte, Fernando, eu já falei uma vez aqui nesse hangout e quero falar mais uma vez. O pessoal tem o costume de fazer sombra seletiva. Isso aqui é sombra, isso aqui serviu de sombra, não sei o que, não sei o que. Não, mas quando você fala uma coisa dessa, o pessoal já não, isso não é sombra. Não. Isso não é uma prefiguração, daí não. Tudo é sombra, meu amigo. Aí eu digo assim, ó, tudo é sombra. Se você não tá vendo sombra ali, é porque você não está entendendo. Então eu prefiro você ficar quieto, não fala nada. Porque vai vir entendimento, você vai passar vergonha. Eu falo para as pessoas, se você não entende alguma coisa, você vê, que coisa feia, coisa terrível, mas eu não entendo. Fique quieto. Não fale nada. Fique quieto. Seja só, vire observador. Eu faço muito isso, cara. Eu vejo muito vídeo, eu sou observador, entendeu? Eu viro observador. Porque se você não entende, fica quieto. Essa passagem de Josué é interessante, porque o próprio Josué foi mudado o nome dele. Ele não tinha um nome que tinha o nome do Eterno antes. Ele ganhou o nome do Eterno depois que houve a revelação. E o Eterno que mandou, se não me engano, foi o próprio Eterno que mandou mudar o nome dele. Era Oshua ou Ulshua, não me lembro qual é o nome verdadeiro, para Yahushua. Ele que mandou mudar, porque a herança estava perdida, né? Então, você vê, na tradução, né, Érico, é isso que você está falando aí, na tradução que nós temos da Bíblia, você vê Josué lá atrás e você vê Jesus na frente, quer dizer, já é uma maldade, sabe, de ocultar o som verdadeiro através da própria escrita, porque está escrito de um jeito aqui e escrito de outro jeito lá. Para que se oculte, para que você não faça o link de que o Yahushua do deserto, Josué, é o mesmo Yahushua da nova aliança, Jesus. Sendo que um é sombra do outro. Sim. Então você nunca vai fazer o link, cara. Você pode reparar, quem que entrou na Terra Prometida? Foi Mehushua ou foi Yahushua? Yahushua. Foi Yahushua, Josué, porque Mehushua, ele representa o quê? A lei física. Ele não entrou lá porque ele representa o quê? O braço, aquilo que se faz pelo braço. Sim. E ele subiu para morrer, ele morreu. Então ali está dizendo que para ti a lei morre e entra a liberdade. Quer dizer, quem leva o povo para ter a terra prometida é Yahushua, sabe? Isso tudo são sombras das coisas futuras, lá atrás acontecendo, lá representativamente no deserto lá atrás, sabe? Sim. É como você falou, é a maldade mesmo. Então se você aquilo que você falou, quando você analisa o personagem de Josué e você vê que tudo que ele fez aponta para o próprio Messias, você já vê, então por que o nome está diferente? Aí você vai pesquisar, você descobre que realmente foi mudado com a intenção de esconder. Realmente. As sombras foram ocultadas, né, ou seja, o entendimento da repetição, né? A sombra das coisas futuras. A gente fala sombra, né? Ou talvez o pessoal que vai ver no futuro isso aí, talvez você se perguntando por que esse cara tá falando de sombra, né? Sombra, pessoal, é uma alegoria. Tudo aconteceu antes com uma alegoria, como se fosse uma paródia, entendeu? Uma forma assim de representar alegoricamente o que aconteceria agora. Tudo já aconteceu antes. Daí, assim, até a ideia que eu comentei no hangout passado, né? O nosso mundo já existe há 6 mil anos, né, que a gente entende, né, dessa maneira tal. Eu acredito, eu creio que é assim, pronto e acabou, ninguém vai mudar a minha ideia. Então, nesses 6 mil anos, se você dividir por 3 períodos, né, primeiros 2 mil anos, houve uma testemunha chamada Enoque, e essa testemunha, ela foi de uma época que não tinha lei, representando o povo que era sem lei, o povo que não tem lei hoje, tá? Dos segundos 2 mil anos, o foco foi para o povo que tinha lei. E como é que esse povo iria se comportar?
E houve uma testemunha também para esse povo. Então, isso, ou seja, os 2 primeiros 1000 anos foi para o povo sem lei, os 2 primeiros anos foi para o povo com lei, tá sendo, tudo foi alegoria de como esses 2 povos se comportariam. E agora, no terceiro período de 2000 anos, acontece novamente, né? Agora nós temos povo com lei, que são os que se dizem povo do Eterno, se comportando como o povo que na época de Elias, e o povo sem lei se comportando na época de Enoque. E é igualzinho, tá entendendo? Então é isso que eu só tô passando essa fala aqui agora para o povo entender o que é sombra. É alegoria. Então, a mensagem é, que a gente quer falar aqui também, que a importância do nome com relação a todas as alegorias, e que tudo, absolutamente tudo é alegoria, tudo foi alegoria para representar alguma coisa agora. Não tem, e não é uma coisa seletiva, uma coisa, aquilo é sombra e isso aqui não é. Isso aqui é, não, o nome não é importante, não, o nome vou falar que, não, beleza, já entendi que o nome não é Senhor e Jesus nem Deus. Tá, mas eu vou ficar preso no meio da ponte aqui. Não vou nem cruzar o caminho, não vou nem voltar. Tá entendendo? Até tem o ditado, né? Não sai da moita e não usa a moita. Tem um jeito, né? Morno. Usa um jeito morno, tá entendendo? Então, assim, é aquela história. Isso tudo tá acontecendo, tudo lá atrás aconteceu, pra gente procurar entender as coisas agora. Até eu vi um comentário de uma pessoa falando aqui: a história é um profeta olhando para trás. Se você observar para trás, você já entende tudo que está acontecendo, tudo se repete, né? E daí o próprio Eclesiastes fala que não há nada de novo debaixo do sol. Tudo se repete, tudo já foi, tudo já... É só esperar que vai acontecer de novo, não tem erro. Tá certo? Então é isso que é a sombra que a gente tanto fala aqui, tá bom, pessoal? Caso vocês não tenham entendido ainda. De Elias, cara. Pô, Elias, o Lial, né? Ele vai ter que fazer de novo o que ele fez lá atrás, cara. E eu tenho pena dele, cara. Ele vai ter que vir aqui e lidar com esse povo cabeça dura de novo. Olha, de novo, cara, outra vez. Meu pai, 2 vezes, né? Sempre fazendo testemunho duplo. E Enoque também, né? Enoque também. Então, você veja, dá pena, cara. A gente pensa, ele próprio, o próprio Messias, ele fala isso num apócrifo, né? No livro da história de José, ele fala que eles já queriam ter provado a morte e se verem livres. Ainda dá o nome dos dois. Ele fala Enoque e Elias, tá? Ele dá o nome dos dois no livro. Eles já queriam ter provado a morte e se verem livres. No finalzinho do livro da história de José. Acho que não me engano, no último capítulo do livro, ele fala isso. Da boca do próprio Yahushua. Yahushua identifica as 2 testemunhas como sendo eu vi o Apocalipse de Elias, né, que fala que o Lial e Enoque, né, Elias e Enoque ouviram falar que a besta chegou à Terra disfarçado de santo, né? Foi sentado nos lugares santos e eles foram chegar e dar de dedo na cara dele, né? Quem você pensa que é para se insinuar estar entre os santos, né? Isso aqui é mais um livro que dá o nome dos dois. É mais exatamente, dois livros dão 2 livros testemunhando então que são esses 2 caras mesmo, né? Que maravilha. Exatamente. Ali ele fala, né? Esse livro identifica, e esse também que você falou identifica também. E tem mais uns 2 ou 3 que identificam, que eu não me recordo os títulos agora. Se não me engano, Apocalipse de Esdras fala também do nome dos 2. Eu não me lembro agora exatamente qual. Quem viu os 2 também no terceiro céu foi Shaul, Paulo, né? Quando Paulo subiu lá, ele encontrou os 2 lá no portão, verdade. do paraíso e tal. Ele encontrou lá, conversou com os 2, eles falaram, pô, nós estamos muito chateados com as obras dos homens aqui em cima, a gente vê e tá muito triste e tal. E foi os únicos que reclamaram. Parece que só os 2 é que veem as obras dos homens. Parece que já é para ficar testemunha mesmo, sabe? Porque os outros que ele conversou, ninguém, tava todo mundo se regozijando lá e tal. Mas esses 2 não. Quando eles estavam no portão, encontraram o Shaul, e parece que só eles é que estão vendo. Parece que eles ficaram separados para ver as obras dos homens, para depois, quando vir aqui, sentar o sarrafo, sabe? Então, o sarrafo. Eles vão vir aqui para fazer isso, cara. E o próprio Yahushua, no livro da história de José, fala que eles já queriam ter provado a morte e se verem livres, né, da necessidade de vir aqui e morrer pela mão do anti-messias, né? Seu sangue será derramado na praça da grande cidade, como a água que se derrama de um copo e tal. Ele fala assim, ele não chega, acho que nesse livro ele não chega a falar da praça da grande cidade, mas é no Elias que fala isso. Mas lá ele fala que os 2 já queriam se ver livres, né? Dessa necessidade de voltar. Mas eles têm que voltar, porque se eles não voltam,
o Eterno, ele quebra a própria lei dele, a lei que ele deixou lá atrás, que é a lei das 2 testemunhas, né? Então tem que ter um testemunho duplo. 2 testemunhas para incriminar qualquer um, é necessário que você tenha 2 testemunhas. E para o Eterno incriminar os homens dos seus atos, né? O Eterno vai usar também 2 testemunhas. O Eterno deixou. Ele tem 2 caras testemunhando já. Mas tudo é sombra, né, Fernando? Mas não. E o pessoal sabe o que está acontecendo aí, Eric? O pessoal dessa lei, na lei, o pessoal no lixo, o pessoal se perdeu demais. Aí que tá. O que eu vou dizer agora é isso. Ó. O que o Eterno está fazendo com isso? O que o Eterno está fazendo com isso? Em fazer sempre 2 testemunhas. Sempre. São 2 períodos similares para um testemunhar a favor do outro. É como a questão, Elias passou antes, o que ele vai passar depois, já tem, ele vai poder dizer assim, lembra lá atrás, no tempo de Jezabel, lembra lá, pessoal, vocês leram na Bíblia aí, ó, fala, estava escrito sobre Jezabel, sobre Baal, vocês estão fazendo a mesma coisa, vocês são um bando de louco, vocês parecem que não tem raciocínio, vocês parecem animais, ele vai testemunhar assim, pô, vocês estão me chamando de Elias, meu nome não é Elias, meu nome é Ulial, eu tenho o nome do Eterno no meu nome, eu tenho o nome gravado em mim, vocês estão me chamando por outro nome, ele vai dar esses testemunhos assim, Eric. Isso é testemunho, isso é dar testemunho. O Enoque é a mesma coisa, ele vai chegar, porque Enoque foi o grande guia, o grande ensinador na época dele. Quem lê o livro de Enoque vai ver isso. Entendeu? Então ele vai voltar também para exortar o povo, vai chegar aqui para pegar o sarrafo e quebrar nas costas do povo, cara. Sim. Porque, sabe, não... É triste a gente ver como o povo ele não tem o discernimento da verdade e da mentira, cara. Para eles tudo para eles é verdade, sabe? Eles julgam saber que tem, né, Fernando? Julgam saber que tem, mas então é importante manter essa ideia de sombra, cara, deixar o povo muito atento com relação a isso, né? E como é que pode, né? A gente tá comentando ali sobre Elias, né? Antes de cair de cabeça em outras partes aqui. Até se você quiser repetir a parte de Malaquias lá, que eu acho fabulosa também, sobre os caras não tá dando honra ao nome do Eterno, né? E outras passagens mais, não, você vai... Eu tava vendo ali Filipenses aqui, Filipenses 2, isso aqui daqui a pouco a gente entrar descendo a linha, né, com relação às passagens do nome, né? Malaquias é muito interessante, né? Malaquias é muito interessante, cara, porque você vê ali, fala da questão... Cara, esse Malaquias eu fiquei impressionado quando eu li e entendi, porque eu falei, cara, a gente vê tanta gente se matando por causa desse texto, você vê tanto vídeo, pessoal tentando explicar sobre o que tem que levar. É mole de explicar, né? É mole de entender, né, Fernando? Aquela coisa. Não vai longe, né, Fernando? O povo é muito seletivo com o que lê. Dá a impressão que o povo lê só por ler, porque eles pensam que por ler as escrituras, eles vão ser salvos de ler a escritura ou coisa do gênero. Cara, não tem valor nenhum ler a escritura, cara. Se não é pelo Eterno salvar você, não tem valor nenhum. Pode ler o quanto que você quiser. Já tá dado você ler e não entender. Tem que mastigar. É a lei de Moisés, cara. A lei de Moisés, do Yeshua. Fala que... Por que o boi é bom? Eu já comentei isso, né? Barnabé fala isso. Porque o boi remoe. Ele fica remoendo. Por isso o boi é bom. Porque a gente tem que ser como o boi. O que a gente tem que remoer? A comida, a palavra, as escrituras, tá entendendo? A gente tem que remoer ela, remoer e ler quantas vezes for necessário para você entender. Só que o pessoal lê, passa batido. Eu me permite mais uma vez aqui, Fernando, eu tenho João no capítulo 3, verso 16. Todo mundo sabe de cor essa passagem, né? Eu vou até ler da forma tradicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom. Tá? Porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tá legal, beleza, todo mundo já sabe isso aqui. Vamos continuar lendo, Fernando. Porque o Eterno enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê, Fernando, quem não crê já está condenado. Já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Criador. Mas o nome não tem importância. O nome não tem valor nenhum, cara. Pô, cara, se não tem importância, então arranca fora, mete fogo nela. Falei, igual de Macedo. Arranca a página fora, passa aquele corretivo lá em cima da... Isso, passa aquele corretor de líquido, né? Aquele corretor líquido em cima dessa parte aí. Se não tem valor nenhum isso aí. Por que foi escrito isso? E apaga outras centenas que tem também. Não, isso aqui... Não, é o que eu digo, Fernando, é que eu digo que o povo é seletivo pra caramba.
É que o povo é seletivo, Fernando, tá entendendo? Todo mundo sabe porque Deus amou o mundo de tal maneira. E você continua ali, vai falar, porque tem que crer no nome do filho. Porquanto não crê no nome do unigênito do filho do Criador, do filho de Yahweh, o nome de Yahushua, Fernando. Então isso torna uma coisa. Eu fico amargurado, sabe? O pessoal, pô, será que eu que sou idiota? Eu fico pensando, será que eu sou babaca? Ô, Eric, você é a imagem do Eterno. Você é a imagem do Eterno. Você fica amargurado exatamente como ele também fica amargurado. Entendeu? Não, por isso é, Fernando. Eu fico pensando assim. É assim, cara. Aí, por isso que eu digo, e esse povo que não se amargura com isso? O que será, né? O que será deles, cara? Porque se você não se amargura com uma mentira, o Eterno falou que quem é uma mentira não vai herdar o reino. Sabe? Sim. Cara, a mentira ela tem que te criar amargura. Se você não criar amargura, e também o que tem que te criar amargura? É você ver o descaso pela verdade também. É o que está acontecendo contigo aí, né? Sim, então, beleza. Então o pessoal entende que é isso, não pronuncia o nome de Yahushua, mas daí não vai atrás também de saber, tirar a verdade, de saber a verdade, de procurar a verdade com relação a isso. Então isso me deixa chateado, Fernando. Isso me deixa bem, sabe, chateado, porque as suas leis têm uma interpretação tão boa das coisas, né? Mas parece que passa aqui e ignora um texto desse, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Tá entendendo, Fernando? Você não crê no nome mais excelente, que é o nome do filho de Yal. Do nosso Criador. E isso eu tenho para provar que é o nome mais excelente é esse, tá entendendo, Fernando? Filipenses 2, do 8 em diante. E achado na forma de homem, Fernando. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Grudaram no poste lá, assassinaram ele, Fernando. Por isso também, Ial, o Urim, o Criador de todas as coisas, exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é, Fernando, sobre todo o nome. Todo o nome. Mas é mentira isso, Fernando? Será que é conversa fiada isso, cara? Pega o corretivo e apaga. Outra parte para você passar isso. Vai gastar alguns litros de corretivo, Fernando. Você vai gastar alguns litros de corretivo. Vai alguns potezinhos aquele lá, viu? Que tem vai, muito, meu amigo. Tem muito. Vai, tá entendendo? Então, assim, eu fico chateado que tem pessoa que o povo não escuta esse tipo de coisa, tá entendendo? Sabe? Não vê isso. Daí o Messias, vamos ensinar. O Messias assim, ó, pessoal, meus filhos, vem aqui, todos meus discípulos, todo mundo aqui. Eu vou ensinar vocês agora a orar ao Pai. Se entra no teu quarto lá, tá? Fecha lá e ora ao Pai assim: Pai nosso que estás nos céus, no Shamayal. Ó, o nome do céu em hebraico arcaico é Shamayal, tem até o Yal no nome. Hein? Santificado seja o quê, Fernando? O teu apelido? O teu título? O nome do ídolo? Não, Fernando, é o nome do Criador, é o nome dele. Ele tem nome, Fernando. Exatamente. Ele tem nome. Mas eu não vou pesquisar isso aí porque não tem valor isso aqui. Todos não, temos nome, né, Eric? Somos imagem dele, como é que não? Exatamente, Fernando. Tá entendendo? Ridículo. Então, assim, o povo, o povo faz vista grossa nisso a um nível tão grande. Tá entendendo? Né, tem Mateus 21 fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Todo mundo fica gritando Baal, Baal. Isso aqui é sombra para você entender que o povo fica gritando pelo Baal aí, achando que tá gritando pelo Eterno, mas não, cara, é sombra de Elias, cara. Você tá entendendo, Fernando? Nem todo que diz. Nega isso agora, nega. Vai negar de que jeito? Como é que você vai negar? Todo mundo fala não disso. Entra, ó, disso, cara. Não, tá pois é, mas aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Fernando, então vamos ver como é que qual que é a vontade do Pai? Vai em 1 João 3. A vontade do Pai é essa. O mandamento é esse. Que ame uns aos outros e creia no nome do unigênito filho dele, do único filho dele. Peraí. Entendeu, Fernando? E vão falar daquele dia, mas nós profetizamos do teu nome. Em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. No nome do ídolo, Fernando? Nunca vos conheci, vai dizer. Nunca então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mais uma não é segredo. Mais uma. Tá entendendo, Fernando? Mais uma. Nunca vos conheci. Você pratica iniquidade. E iniquidade a gente sabe, não é segredo pra ninguém, Fernando. Que é pessoas que seguem aquele que não é o verdadeiro Criador, Fernando. Iniquidade, gente. Você quer saber o que é iniquidade com todas as letras?
Você vai no livro de Zacarias, Zoharial, capítulo 5, é a figura de uma mulher, foi colocada num tacho com um tampo de chumbo e levado para a Babilônia e foi construído um templo para ela. Na Babilônia, e a caixa com o tampo de chumbo foi colocada embaixo. É a mesma figura que você vê no Vaticano com o túmulo de João Paulo II. Boa. Você tá vendo? Então aí, ó, iniquidade é uma mulher, é uma figura feminina. É a Jezabel. É a iniquidade, a semântica da palavra iniquidade para nós é maldade, né? É aquilo que a gente vê. Mas, e como sombra? Entendeu? É isso. Você lê lá, eu tenho um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre Não, mas, ô Fernando, não quero que isso soe com tom ameaçador, né? Uhum. Mas é aquela história, né, Fernando? O Messias fala assim, em João 5:43, ele fala assim, ó. Olha, gente, eu vim no nome do meu pai e vocês não me aceitaram. Eu vim pelo nome dele. Ele não veio no nome do Senhor, ele não veio em nome do Eterno. A gente fala Eterno aqui por respeito, mas a gente pronuncia o nome e a gente confessa esse nome, Fernando. Sim, Yahweh e o Ruxo. É o pai e o filho. Yahweh e o Ruxo, o pai e o filho. O nome do pai, olha que engraçado, né? O meu nome tem o nome do meu pai. Tá certo? O meu sobrenome é o sobrenome do meu pai. Assim como o Messias também tem o nome do pai dele, caramba. É difícil isso. Eu literalmente tenho o nome do meu pai também, que eu sou Júnior, né? Então, literalmente tenho o nome do literalmente, então, Fernando, olha só que interessante. Então, Fernando, eu vim em nome do meu pai e vocês me aceitam. É o que você acabou de falar aí, Fernando. Se outro vier em seu próprio nome, não, esse daí vocês vão aceitar. Tá certo, Fernando. Então, outra coisa absurda que se cumpriu hoje. Né? Sim, se cumpre hoje, mas uma coisa está se cumprindo agora. O pessoal tem o costume de aceitar qualquer um que venha no seu próprio nome. Aceita esse ídolo maldito que vem em seu próprio nome. Mas o Messias que veio do nome do Pai, do Criador de todas as coisas, desse ser atemporal, desse ser imaterial que é tudo, que rege tudo, Fernando. Tá entendendo? Aquele que ninguém pode ver a face dele, Fernando, sabe? A não ser o filho. Na pessoa do filho, até lindo, né, Fernando, você com relação a falar do pai e do filho, né, é que em Hebreus, logo no começo de Hebreus ali, né, é porque o pai é o filho, ninguém entende isso, né, Fernando, o povo fala assim, não, eu creio em Deus, eu creio numa energia, eu creio numa força que move as coisas, não, cara, não tem esse papo também, tá entendendo, isso é pro pessoal que não crê, isso aqui o filho é o pai manifestado na terceira dimensão, né? Exatamente, é o pai, é o filho, o filho é o próprio pai encarnado, né? A gente costuma falar assim, quando o filho tem o rosto do pai, né? Parece, né? Nossa, é cara do pai dele, né? Cara de um focinho do outro. Vamos usar esse termo pro Messias também, né? Sem respeito, né? Ensinando, ó. A criação tá te provando. Quer dizer, o cara de um focinho do outro, o eterno Messias. Você não tá nem percebendo, mas ó, você tá usando um testemunho criacional, vamos usar o termo criacional, para comprovar algo no entendimento. Quer dizer, como é que eu sei que é verdade que o filho está no pai? Porque eu vejo isso no meu dia a dia. Minha filha aparece comigo. Entendeu? Sim, minha filha eu comentei isso com né? Então, a tua filhinha, lembra bem você, Fernando. Tá vendo? Eu tenho um filho mais velho, grande também, que não parece tanto comigo, mas parece mais com a mãe. Então, tipo assim, a aparência, né, vem da descendência. Então, cara, meu amigo, só está comprovando o que nós estamos falando. Você tem a prova física do entendimento na tua vida. Então, por que isso não é verdade? Claro que é verdade, porque a criação está dando comprovão. Então, eu falo sem medo, porque eu sei que é verdade. Né? Esse é o raciocínio. Eu peguei só para ver isso aqui, Fernando, que eu acho lindo isso aqui, né? Eu quero ler esse. Isso é uma bomba, né? É lindo, maravilhoso. Hebreus capítulo 1. Havendo Yahweh antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, né? Os profetas são, né? Engraçado que os profetas, todos os profetas têm Yahweh no nome, Fernando. Você começou esse vídeo falando sobre isso, né? A nós falou-nos nesses últimos dias, por ele, Fernando, pelo Filho, a quem constituiu, Fernando, herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, Fernando, quanto herdou o mais
excelente nome do que eles. Ah, Fernando, pra mim o vídeo acaba aqui, Fernando. Boa noite pra você, vamos dormir. É verdade, dá pra acabar mesmo, cara, que isso aí é uma bomba. Aí você vê o quanto que as pessoas não percebem o que elas mesmas leem, né? Sabe, não, Fernando, se perdoa, cara, se perdoa uma coisa, né? Eu comecei a ler Hebreus 1 aqui, cara. Eu não lembrava que falava do nome isso aqui, cara. Eu comecei a ler aqui, cara, e comecei a ler, né, na emoção, porque eu fico muito emocionado, cara. Eu sou muito visceral, sabe, Fernando? E eu lendo aqui, igual o resplendor da sua glória, expressa em voz de sua pessoa, eu fui indo aqui. Quando eu vi que, nossa, ele fala do nome aqui, daí eu fiquei louco aqui, Fernando. Tô muito feliz aqui, Fernando. Tô até meio emocionado aí, cara. Feito tanto mais excelente que os anjos. A gente lembra de mais excelente nome. Ah, mas não é pra ler isso aqui, Fernando. O pessoal passa batido por isso aqui. Oh, desculpa, Fernando. Dá vontade de chacoalhar o pessoal tá entendendo? Escuta, aí cara. O nome lá do Jacob de Aken lá que é bom, né? Que é o nome de 380 anos. Para eles é o nome de 380 anos, que é o nome do Messias, né? Pois é. Cara, isso que eu não consigo entender, cara. Eu fico tentando entender isso, essa operação do erro, porque essas coisas é o próprio Eterno que manda também, sabe? Tá, mas tá escrito aqui. Mas tá escrito aqui, não tem. O pessoal fala que crê tanto na Bíblia, nas Escrituras, né, Fernando? A gente crê nas Escrituras, que a gente entende que a Bíblia é só um pedaço das Escrituras, né? Não contém todas as Escrituras dela, né? E as Escrituras, elas se estendem bem para fora da Bíblia, né? Eu gosto de chamar assim, como Isaías usou um termo interessante para a Bíblia. Como que a gente, aliás, não para a Bíblia, mas a gente poderia aplicar na Bíblia, que é os livros de profecias públicas. Os livros públicos, boa, Fernando. É isso, ele usou esse termo. Então, parece que o Eterno ele deu uns livros públicos, né? E deixou livros separados para aqueles que ele quer mostrar. É o que eu tenho reparado, sabe? Mas os livros públicos aqui, olha isso, cara. Olha são isso. bombas, né? Então. É bomba, olha só. Eu preciso ler isso aqui de novo, Fernando. Não para ser inconveniente, para ser prolixo no assunto, cara. Mas é que é muito lindo isso aqui, cara. O qual sendo o resplendor da sua glória. Ou seja, um é o outro. A expressa imagem da sua pessoa. É carne um focinho do outro. Você quer ver o eterno criador de todas as coisas? Não existe um outro meio, Fernando. Não tem como, não existe um outro jeito, a não ser olhando para o Messias. É a porta, né? Feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Levou o caminho, a verdade. E a vida. Exato. A purificação dos pecados, assentou-se a destra da majestade das alturas, feito mais excelente do que os anjos. Quanto herdou, Fernando? Um mais excelente nome do que eles. Ah, então chega, Fernando. Eu tô emocionado com esse negócio. Já parar mesmo, né, cara? Não, cara. Não tem. Você tinha comentado de Malaquias. Diante disso aí, a gente volta para esse pessoal que está ouvindo isso e que está com a casca do trigo dura ainda, que não quebrou, né? Aos sacerdotes, ó. Eu digo para ti, capítulo 2 de Malaquias. Ó, vocês aí que estão ensinando, pessoal. Esse mandamento é para vocês, ó. Se vocês não ouvirem e propuserem no seu coração dar honra ao meu nome, dize ao Tsavulial dos exércitos, enviarei maldição contra vocês e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque vocês não aplicaram isso no coração de vocês. Eu que estou falando isso? Não sou eu, está no livro de Malaquias, capítulo 2. E ele ainda chama esse povo aí, que faz isso, de desviadores do dízimo. Quer dizer, a colheita da primícia, aquela que está marcada com o nome, com a fita vermelha do cordeiro, o sangue do cordeiro, você está desviando quando você não dá honra ao nome, quando você não aplica tudo aquilo que está no livro de Malaquias. E uma das coisas é justamente dar honra, não aplicar no coração ao nome. Então, você quer ser um desviador de dízimos? Pratique isso, não dê honra ao nome. Vai ser um dos motivos que vai fazer você desviar os dízimos, as primícias do Eterno. Entendeu? Então não faça isso, porque continue desviando, continue ensinando o nome do ídolo, continue falando que não tem problema falar, entendeu? Sim. Que tá tudo certo, que pode ser 500 mil nomes para ele, que tá tudo certo, não tem problema. Tá tudo certo. Ele vai ver Fernando, interior. E sabe o que é engraçado? O engraçado é assim, que a gente fala uma coisa dessa aqui, né? O pessoal fala que não importa e tal, mas é engraçado que não refuta. O pessoal não vem atrás de você para falar assim e te dar um amparo contra isso. O porquê que o nome não é importante. Eu tô provando aqui,
que o nome é importante. Só que o pessoal, não, o nome não é importante não. Vira as costas e sai fora. Tá entendendo? Continua papagaiando o nome. Então, Fernando, olha que interessante está aqui. Lucas capítulo 21 e 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Fernando, alguém consegue se opor ao nome verdadeiro do Messias, Fernando? É? Tem como vir contra eu e você agora aqui, não querendo se achar um bonzão, porque o Eterno tira isso de mim, cara. Não, de maneira alguma, cara. Eu comecei faz que uma semana que eu tô fazendo hangout com você aí, fiz o seu terceiro hangout que eu tô fazendo com você, cara. E por mim também, se não fazer mais, tá bem, acabou. Ah, eu já fiz a minha parte já, tá entendendo? Nossa, quem sou eu? Eu nem mereço estar falando, né, assim, público, ao vivo, assim, né, num canal que tem relevância como o teu, né, Fernando? E você vai pôr no teu canal, que no meu canal ninguém conhece. E o meu eu já vou fechar também. Eu vou deixar o meu aberto só pro pessoal ver depois, depois que eu sumir daqui, o pessoal vai ver o negócio aqui, só meu, e o Eric falava disso mesmo. Não quero que ninguém fique pra trás, Fernando. Até no entanto, eu tô fazendo isso aqui para que os meus irmãos nenhum fique para trás, tá entendendo? Eu não quero que aconteça aquela sombra lá de Lázaro e do rico, que o Lázaro, o pobre mendigo, foi pro peito de Abraão, pro seio de Abraão, e o rico pedia, implorava para Abraão, pai Abraão, deixa eu voltar lá para avisar os meus irmãos, os meus amigos. Negativo. Ele já tem os profetas, ele já tem Moisés e os profetas para avisar eles. Tá entendendo, Fernando? Então eu tô querendo deixar isso aqui em vida, avisando enquanto dá tempo, Fernando. Então não tem como vir, não tem amparo contra isso, Fernando. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós, Fernando. Os caras ficam nervosos com a gente, Fernando. É até a família da gente. Sereis odiados por todos. Por causa do quê, Fernando? Meu nome. Tá aqui, Fernando. Do meu nome. Então, só ler. Eric, você acredita que isso já se cumpriu ou está começando a se cumprir? Tá começando a se cumprir, Fernando. Isso não se cumpriu ainda, Fernando. Então aqui, exatamente, capítulo 21, verso 17, a continuação desse assunto aqui, né? E todos sereis odiados por causa do meu nome. Tá entendendo, Fernando? O serão odiado no início, Fernando, a gente não tá sendo odiado ainda, Fernando. No início, a gente tá sendo desprezado somente. Tá entendendo? A gente ninguém odeia a gente ainda. Ah, mas logo o pessoal vai começar a odiar uns aos outros por causa desse nome, né, Fernando? Que nem falou isso aqui. O Messias é mentiroso, Fernando. O Messias e Arrucho, ele é mentiroso. Eu te digo uma coisa, você quer ver o ódio que vai ter quando as suas testemunhas estiverem aí profetizando esse nome. Daí sim, aí você vai ver o que é ódio. Aí sim, exatamente. E o pessoal, e a tristeza do pessoal que ouviu a gente falar esse tipo de coisa aqui, né? Porque o Eterno, eu penso assim que o Eterno ele vai julgar as pessoas, entendeu? Ele fala, o pessoal tem o costume de falar assim, mas uma pessoa, né, que nunca falou o nome do Messias, não falou por preguiça, Fernando, porque nunca se interessou nas coisas do Eterno, Fernando. E o Eterno não é criança de ninguém, o Eterno não é injusto, a base do trono dele é justiça. É amor? É amor. O Eterno é amor, Fernando. Mas antes de mais nada, ele também é justiça. O cara passou a vida inteira dele, Fernando, prestando atenção em qualquer coisa da vida, prestando atenção das riquezas desse mundo, tentando ganhar dinheiro, tentando as coisas dessa vida aqui, passou a vida inteira pensando em qualquer coisa, exceto na verdade da vida. E não tem verdade, Fernando. A verdade é única. É Yahushua. Tá entendendo? E outras, Fernando. Muitos foram atrás de procurar a verdade. Muitos foram atrás. Só que de procurar a verdade em outros homens. E seguiram o que o outro homem leu, ensinou e acabou. Opa, eu fui no estudo bíblico, aprendi hoje ali. Que estudo bíblico, cacete, cara? Tá entendendo? É por conta própria. A gente não tá ensinando ninguém, a gente tá despertando, Fernando. É muito importante a gente deixar isso claro, que você, Fernando, você não tem nenhum seguidor. Eu não tenho, coitado, muito menos eu, né, Fernando? Muito menos eu, quem sou eu? Tudo que eu tenho visto é justamente porque eu não fui atrás dessa gente. Se eu tivesse ido atrás, talvez eu tivesse totalmente iludido hoje aí. Né? Fernando, posso falar uma coisa pra você que é importante também, cara? Foi bom que você não foi atrás de ninguém, cara. E foi bom também, meu irmão, que ninguém foi atrás de você, cara. Você não deixa ninguém atrás de você. Você é um cara extremamente restrito, cara. Eu não sei nem como eu conseguir até o 1000, cara. Tá entendendo? Porque você é um cara restrito, cara. Você é um cara que hoje faz hangout aqui, Fernando. Você nem a tua cara aparece aqui, cara. Nem a minha também aqui. Coitado, eu sou feio pra caramba. Quero aparecer mais, cara. Exatamente, cara. Nem é você. Você é um cara completamente restrito, Fernando. Você é um cara restrito. Não tem ninguém te seguindo. Porque, Fernando, é muito natural. Você fala assim, ó, eu não quero seguidor pra mim, Fernando. Mas as pessoas te elegem como um seguidor.
Desculpa, não como seguidor, mas como mestre, me perdoe, troquei o lado aqui. As pessoas te elegem você como um guia, como mestre. E não é para as pessoas fazerem isso. Não é para as pessoas seguir ninguém. Não é. As pessoas têm que seguir a Yahushua, o pastor que nos tira para fora. Eu e você, Fernando, somos somente 2 ovelhas berrando no pasto. Olha, aqui tem grama verde. Vem aqui, ovelhaiada. Venha para cá. Eu vejo, Fernando, e você, Fernando, como as ovelhas gordas de Abraão. Abraão carregando sendo uma prefiguração do Messias, carregando o vaso, tá entendendo? E eu e você somos ovelhas gordas. Estávamos sendo maltratados por outros pastores. A gente viu a verdade. Não, larga a mão desses trouxas aqui, vamos atrás do verdadeiro, cara. A gente só é 2 ovelhas gordas berrando no meio do pasto, mostrando que tem verdadeiro pasto aqui, apontando, a gente tá perto do pastor, gritando pra galera, pessoal, vem pra cá, olha o pastor aqui indicando pra gente aqui, pasto verdejante pra gente. Exatamente. Tá entendendo? Então, Fernando, então o Eterno vai fazer um julgamento muito, muito exclusivo, principalmente nos dias que estão chegando, né? A gente imagina que logo a gente vai estar dando adeus aí, né, Fernando? Tomara que seja pelo que a gente tá entendendo, hein, Fernando? Não tem erro, né, Fernando? A gente até deixou um adeus público, um tchau, já dá um tchau público pro povo aqui, né? É assustador, né? É até assustador, né, cara? É até assustador. Então, né? E o Eterno, talvez ele deu um. Como é que eu posso falar pra você, Fernando? Um desconto pro povo que tá interessado em sair, que talvez não ouviu, né, o pessoal falando sobre Yahushua, falando sobre o verdadeiro nome. Talvez o Eterno tenha um desconto, tá entendendo? Não sei, quem sou eu para falar quem vai e quem não vai? Mas a gente entende, através das escrituras, que o nome é fundamental, que o nome não é fundamental, Fernando, é praticamente mandatório, tá entendendo? Mas mandatório. Ele profetiza, inclusive, que ele faria, né, que o nome dele fosse revelado no meio do povo. Kozokiul, né, Ezequiel fala isso. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou Yahweh, santo em Israel. Aí se você pegar esse texto aqui e analisar, né, farei conhecido o meu nome, que é meu nome Kodishua, quer dizer, o nome que tem a majestade de salvação, né? No meio do meu povo Yahweh Shoru, quer dizer, no meio do meu povo, os justos de Yahweh. Quer dizer, os justos vão ficar conhecendo o nome. Entendeu? Justo. E nunca mais deixarei profanar o meu nome. Talvez isso está em Ezequiel. E ele ainda dá uma marretada aqui nos judeus, né, nos Yahudim, da primeira, que assim, eu santificarei o meu nome, o meu grande nome, ele ainda fala, que foi profanado entre os gentios. É isso que acontece, cara. Jesus é o profano. Quem que é o profano? O Jesus é um dos profanos, né? É um dos profanos. Porque o grande nome dele foi profanado entre os gentios. Nós somos os gentios, né? O qual profanasses no meio dele. Isso ele está dando marretada em Al-Shuru naquela época. E Romanos, o Shaul fala a mesma coisa. Porque o nome do Eterno é profanado entre os gentios por causa de vós. Ele mete o dedo na cara dos sacerdotes ali, né? Exatamente. Romanos 2, né, Fernando? Ele mete o dedo de novo nos caras ali. É Romanos 1 ou 2, coisa assim, sabe, Fernando? Você vê que esse texto de Romanos é o mesmo que você está falando agora. É a mesma coisa. Esse aqui é Ezequiel, isso que eu estou lendo aqui, é Ezequiel 23 e 22. Agora eu estou no 22, né? 23 e 22, tanto faz aqui. Sim, esse. Não, perdão. É 36, 23, esse que eu li agora. O que eu li antes era 39, 7. Sim, é Romanos 2 e 24, Fernando. Porque, 24, como está escrito, o nome do Eterno, o nome do Rim, é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Fernando, então acho que. Você vê, ó. Aqui ele ainda diz, né? Foi profanado entre os gentios, ou quais profanasse no meio deles. É o que está escrito em Romanos também, mesma linhagem de raciocínio. E os gentios saberão que eu sou Yahweh, diz Yahweh Urim, quando eu for santificado aos teus olhos. Ezequiel 36, 23. Sim. E quando se fala com relação aos gentios aí, né, Fernando? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá aqui, ó. Porque a escritura diz, ó, Shaul falando Romanos 10 de novo, Romanos 10. Eu li Romanos 2, agora estou lendo Romanos 10. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque não há diferença entre o judeu e o grego. Já não há mais porque o Messias morreu, né? Yahushua morreu. Porque um mesmo é o Salvador de todos, rico para com todos os que invocam.
Olha o verso 13, Fernando. Porque todo aquele que invocar o nome do nosso Salvador, este será salvo, Fernando. Ah, mas aí, dá o corretivo, Fernando. Precisa do corretivo. Eles vão dizer que isso é presunção, mas não é o texto está falando. Como é que você vai dizer isso aqui é presunção? Não, quem sou eu, Fernando? Está escrito na tua Bíblia. Você pega a tua Bíblia, abre e lê isso que ele falou aí, e você tem que ler e ver que está escrito isso. Não tem como você negar o que está escrito ali. Entendeu? E não é só aí, né? O Eric já falou de outros exemplos aí, que no caso de 1 João 3. Então, não tem muito que você não enxergar aí, sendo que está escrito isso. Entendeu? Não, Fernando, o pessoal fica arranjando os dentes, né, Fernando, com relação a isso, entendeu? Mas tá em Joel, e Pedro, né, ele repete essa profecia, a profecia de Joel, né? E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais abaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumo. O sol se converterá em trevas. Há uns dias atrás, né, Fernando? O sol já se converteu em trevas. E a lua em sangue. Já tivemos 4 luzes de sangue em feriados judaicos, nos moedins, né, Fernando? Certinho. Páscoa e tabernáculos. Isso mesmo. E antes de chegar o grande dia do nosso Salvador. Então, antes de chegar o dia, vai ter todos os sinais. E acontecerá, Fernando. Não é. Fernando, eu só tô lendo, Fernando. Não é eu só tô lendo. Não tô falando que sou eu e você vai ser salvo, não, Fernando. E aí acontecerá. Que todo aquele que invocar o nome do Salvador, esse será salvo, Fernando. Mas a gente que tá inventando moda, então, Fernando, não adianta o povo vir ranger dente, ficar nervoso, entendendo? Porque tá escrito aqui, entendendo? Olha, engraçado que em Atos, né, também fala lá numa certa altura ali, e Atos 4 fala assim, ó, mas não que se divulgue mais entre o povo, mas para que não se divulgue mais o nome do Messias entre o povo, ameacemos para que não fale mais nesse nome, a homem algum. Os caras eram ameaçados lá atrás para não falar nesse nome, porque era proibido, era tabu. O nome do Messias era tabu. E chamando-os, disseram, capítulo 4 de Atos, verso 18, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Yahushua. Tá o nome de Jesus aí, eles vão ler isso aí, não, é aquilo que eu te disse, eles vão falar e o ouvido não vai ouvir. É o que Abraão falou pro pai dele. Exatamente, escuta o que a boca fala, cara. Você vê, você tá falando com a tua boca, o teu ouvido tá ouvindo. E o meu ouvido também tá ouvindo. E eu tô entendendo o que você tá dizendo. Mas a maioria escuta e não entende, cara. Parece que o ouvido tá com cera, tem comichão. Eu não sei te explicar isso, sabe? Sabe que comichão no ouvido, Fernando? Sabe que comichão no ouvido, Fernando? Porque, Atos mesmo, Atos 4 e 12, né? Que eu li o 18 aqui, eu só voltei que eu na verdade, eu tava procurando essa passagem aqui, né? Em nenhum outro há salvação, Fernando. Nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não existe um outro nome que a gente deve ser salvo. A gente conhece muito bem a história de Pedro e João. A gente sabe lá deles ir lá e fechar o templo. Foram lá, tiraram 5.000 pessoas dentro daquela porcaria. Tá entendendo? A gente já sabe toda essa história. E o que Pedro falou lá dentro? Cheio do entendimento, Fernando. Cheio da sabedoria. Do nome, cara. Olha, sabe aquele cara que foi assassinado por vocês aquele dia, pelos sacerdotes aqui? Os romanos levaram lá pra cima lá no Gólgota lá, e arrancaram, dando uma surra nele lá e pregaram ele no poste lá pra passar vergonha. Tá entendendo? Então, sabe por como que a gente levantou aquele cara ali? E aquele cara veio pulando aqui pra dentro? Agora, de alegria, de felicidade, não é falando em língua não, e loucura que esses caras falam hoje não. Falando o nome. Ele tava alegre, porque o cara nunca andou na vida. É no nome daquele cara que a gente faz tudo isso aqui. Tá entendendo? Exatamente. É no nome daquele cara. E nenhum outro nome há salvação. Nem debaixo do céu, em lugar nenhum. Pelo qual devemos ser salvos. E a gente sabe, Fernando, que a palavra Shua, do nome Yahushua, a gente sabe que é salvação. Tá entendendo, Fernando?
Eu acho que até seria pertinente, Fernando, talvez a gente falar aqui, como a gente sabe que isso aqui não é nada combinado, isso aqui a gente vai falando, né, conforme a gente é guiado a falar, talvez, não sei, talvez a gente esteja sendo guiado a falar. Eu não acho que esses caras que são presunçosos falar, não, porque Deus está falando comigo aqui agora. Não, eu tô falando aqui no meu coração, tô abrindo meu coração e falando que eu acredito, que eu tenho lido, que eu tenho aprendido, Fernando. Se é o entendimento do pai falando, beleza, né? Porque eu acredito muito no entendimento que o pai nos dá, né? E ele nos tem dado. E até fala, né? O pessoal, acho que Romanos 8 fala, se é que o Espírito do Pai habita em vós, né? Exato. Uhum. Ele não deve estar na carne, mas sim procurar entender as coisas do Pai, né? Que o Espírito do Pai habita em vós, se é que o Espírito do Pai habita em vós. Então a gente não pode ser presunçoso de falar aqui né, que é o Eterno usando a gente aqui agora, né? Mas, pô, cara, isso aqui a gente está falando de coração aberto, Fernando. Então, como não tem nada ensaiado. Não é novidade. O Eterno avisa isso desde o começo, cara. Você veja aqui, Isaías ele falou. E agora, só uma sugestão, Fernando. Só uma sugestão que você puder falar sobre o nome dele, sobre a natureza e o nome dele, a combinação do nome dele e da natureza, Fernando. Que eu acho que você explicando vai ser muito legal. Não, a questão ali dos elementos, né? Dos 4 elementos que é espetacular. Você vê, você tem ali a Terra, né? Que é um dos 4 elementos, né? Até naquele filme, o quinto elemento, aquilo ali ficou bem representado, né? Para provar que ele sabe de tudo antes da gente, né? Sim. Então, não, mas eu quero dizer, Fernando, que com relação à onomatopeia. Ah, sim, onomatopeia. O nome do Eterno na onomatopeia nem precisaria representar, porque já está gravado em tudo, né? Ele já é a raiz da fala, já é a raiz dos animais. Mas o Ru, no caso, o som Ru, que se junta da união do verbo salvar com o verbo ser, que a princípio o nome do Eterno é 4 letras, né? E está gravado no DNA, comprovando que são 4 elementos no nome. Então você tem 3 tem o som do Eterno. E parece que esse 4º elemento do nome parece que ele fica numa espera, né? Ele está em espera para se juntar com outro, para que então surja o som. Que no caso a gente sabe que é a salvação. O verbo salvar, né? E também tem um elemento no início do verbo na letra. Quando se junta com a última letra do nome, forma o som Ru. E esse Ru ele tem o som do vento. Você vê. Quando você bate o vento no teu ouvido, você escuta esse som. E é justamente o vento que é representado como se fosse o fogo e o vento, né? Como o vento, no caso, o entendimento do Eterno, aquilo que ele assopra nas suas narinas, né? Ele vem e assopra na narina. Então esse é o vento, é o Ru, é o entendimento, é a verdade. E o fogo também. E você veja, Érica, é exatamente aqui na festa da semana, no Shavuot, que é o Pentecostes, que foi a 4ª festa que Messias cumpriu, foi exatamente o que ele mandou para aquele povo, foi fogo e vento. Você vê, parece que, cara, que coisa incrível, como ele comprova as coisas, né? Você vê, o fogo e o vento, cara, ele mandou. Os 2 elementos vieram presentes, fogo em cima, apareceu e o vento assoprou. Então você vê, comprovou ali que ali houve a união com a salvação, ali ele cumpriu a 4ª festa. E a onomatopeia confirma isso através do som do vento, né? O som do vento. Exatamente. E eu estava comentando antes da Terra, a Terra é o próprio Eterno. O Eterno se faz barro, né? Ele se faz terra e habita no meio de nós, né? Como está em João 1,14, Al-Hana 1,14. Então, ele cumpriu nos elementos também, ele está cumprindo nos elementos o plano da salvação, porque ele cumpriu terra nele mesmo, ele cumpriu o fogo e o vento com a aliança que ele fez com a gente, através do entendimento, e agora ele cumpre a água o quê? Você pode reparar, se você pegar aquele cartaz das 7 festas, você vê que as 3 últimas festas são as 3 festas que tratam do quê? De colheitas, né? E do reino milenial, do reino dos 1000 anos. Então você tem ali trombetas e expiação, que são as colheitas, né? O período de colheitas. E você vê que Shua, que tem um sentido também, ele tem no cartaz dos elementos, ele fecha com a água. Com a água. Shua fecha com a água. Então é como se Shua fosse a chuva caindo na plantação, para regar aquela plantação. Se você voltar no cartaz
das colheitas ali, trombetas e expiação e tabernáculos, é como se chovesse a água na plantação. E ele fala que vai dar uma água de beber e nunca mais, para aquela mulher do poço, né? Mas ele fala que vai dar uma água de beber que ela nunca mais vai ter sede. Então é como se eles regassem. Então o que a chuva é? A chuva ela é como se fosse um choro do Eterno. O Eterno está chorando sobre os dele, né? Sim. A gente, por mais que isso seja uma coisa repetida, né, Fernando? Por mais que você já esteja repetindo no outro hangout, cara, isso é lindo, cara. Isso é muito importante. Mas no outro, acho que eu não comentei muito sobre os elementos. É até bom de falar dos elementos, porque eu não comentei. E chuva também é o som da água, é o som que a água faz. Da chuva, né? Isso, da chuva, né? De uma queda d'água. O som que a água faz, você escuta esse som. Então a onomatopeia também confirma isso. É verdade. Coloca aqui depois, se você for editar, Fernando. Se você for editar, coloca aí. Eu vou colocar. Já tô com uma coisa que é importante lembrar, Fernando. O Messias fala assim, Mateus 21 fala assim, ó, o verdadeiro louvor, ele sai da boca de criança de peito. Criança de peito, a gente sabe que não sabe falar. Ele só sabe chorar. E a palavra que sai da boca de criança, qualquer fonoaudiólogo fala que é iaura, é o choro, né? Não tem a boca perfeita pra falar, né? Não sabe fazer o R, não sabe fazer o J, o J não existe em hebraico, né? Pra matar de vez o nome do ídolo, né? E assim por diante, todos esses detalhes, então, né? Então, o perfeito louvor é falar o nome do Eterno, pelo que o Messias deixa a gente entender, né? Se você for analisar isso, né? Até porque ele não aceita o louvor da boca dos homens, né? Mas a boca de criança de peito ele aceita. E a gente sabe também que sai perfeito. Puro, né? Sai puro, a criança não tem maldade. É um ser sem pecado falando o nome dele, né? Então, é perfeito mesmo, né? Tem que ser perfeito. Sim, né? Exatamente. Daí vem o vento. Yau é o ser, Yau. Daí vem o sopro. Yau. Barulho da água. Isso aqui é mistério pra alguém, isso, Fernando? Não, é mistério. Testemunho a própria criação tá dando, né? A gente tem, assim, só tá percebendo, né? Aí você, só percebendo. Se você junta todos os elementos que eu falei, no caso terra, que é Ial, fogo e vento, que no caso é a aliança, né? Do espírito, do entendimento, né? Ali com o Ru, e o Shua, você junta os quatro, você tem o nome do Messias. E se você juntar os quatro, você cria um quinto elemento, que é a união de todos eles. Que, no caso, naquele filme, eles fizeram questão de dizer que é o amor, e é verdade, né? E o Eterno fala que a lei dele é o amor. E eu ainda quero comentar isso em vídeo ainda uma hora, depois eu vou comentar isso sobre o amor e a gravidade, vou mostrar a diferença que tem desse mundo para o mundo que vai vir, né? E aí depois a gente comenta sobre isso. Mas você vê que a onomatopeia está dando a confirmação, os elementos estão dando a confirmação, a natureza dá a confirmação, as festas estão dando a confirmação, né? E tudo em cima do mesmo nome, sabe? Então, como é que eu vou, meu amigo? Como é que eu vou encaixar? Eu desafio, encaixe o nome do ídolo aí. Ou qualquer outro nome. Ou qualquer outro nome. Se encaixar qualquer outro nome aqui, eu também vou seguir outro nome. Sim. E aquela história, né, Fernanda, que nem eu comentei no outro Hangout também, que esse aqui o foco desse aqui é o nome e tal, né? Que nem esse amigo meu que eu falei, olha, Sus é porco no latim e é cavalo no hebraico. Daí ele ligou, fez um áudio do WhatsApp, viu, meu amigo, ele ligou pro amigo dele judeu, né? Como é que é cavalo em hebraico? Daí daqui a pouco chegou o áudio, brother, tudo bem? Não, o cavalo em hebraico é Sus, de Jesus. Entendeu? Daí eu tava falando sobre isso assim, da mesma forma que eu comentei no outro hangout que a gente fez, né? Isso aqui, que nem o Shaul fala, a gente repete as mesmas coisas, mas isso é para segurança para vós. Ele fala isso, não sei onde ele fala, e a gente exorta vocês o tempo todo as mesmas coisas, mas isso é segurança para vós. Acho que ele fala isso em Filipenses, né, sabe? Não importa quando a gente aqui, né? a gente só quer avisar o povo, né? A gente não quer fazer absolutamente nada a não ser avisar o povo. Ele falou que é porco, né? Cavalo. Porco, né? Cavalo. Hebreu, e se não me engano, em grego é porco, né? Sus é suíno, tá certo. Então no grego é porco. Então você vê, tá escrito na lei para não comer carne de porco. E aí? Eu digo, não coma carne de porco. Então, cara, como é que você tá chamando o teu Messias com o nome de porco? Você não tá comendo, você tá só, não tá só comendo, desculpa.
Peraí, mas a carne dele verdadeiramente é comida e o sangue dele é verdadeiramente bebida? Peraí, então você vai comer carne do porco? Então não é pra comer carne do porco. Ô, Fernando, mas agora você deu uma bicuda na moleira, cara do céu. Tá entendendo? Sabe quando o cara tá no chão e aí o cara dá um chute na cabeça? Ainda? Mas é verdade, é um exemplo meio feio de falar. É um exemplo meio feio de falar, né? Meio falo sem amor ao próximo. Mas, cara, você não é pra comer a carne do porco, cara. Então, e o SUS é porco. Ele é suíno? E se ele é suíno, cara, você tá comendo a carne dele. E a gente sabe porco. também que o nome... Eu tô comendo... Se eu vou... Tá, mas se eu vou no templo de pedra me alimentar de Jesus, eu tô me alimentando de um suíno, Fernando. E não é pra comer o suíno da forma espiritual. Mas você quer matar eu do coração, Fernando. Mas é verdade, cara. A gente tem que fazer esses links, senão a gente não entende as coisas, sabe? Não, mas é que assim, Fernando, é um link tão lógico que a gente. Por mais que a gente leia, estude e aprenda as coisas, a gente não saca. Mas olha o que você tá falando aqui agora você deu um pisão final na unha encravada, Fernando. Puta vida. Continua, Morales. Mas é verdade, cara. É assim, você está comendo carne de porco, meu amigo. E o pior, né? A carne de porco no entendimento, que é a pior que tem, né? Na carne do porco física, não, coitado. A física pode. No entendimento que não é isso. O animal foi feito para ser desse jeito, né? Então, agora, ele foi feito para te ensinar alguma coisa. Agora, se sus no grego é suíno, como tá na tradução é suíno, o que você está fazendo falando esse nome, então? Você está fazendo o quê? Você está se alimentando, você está fazendo que aquela carne daquele suíno seja verdadeiramente comida para você e verdadeiramente bebida o sangue do suíno, né? Então aquilo se torna parte de você e você vira um suíno como ele. Mas isso, não estou chamando ninguém de suíno. Está escrito na carta de Barnabé, está escrito na própria Bíblia isso também. Ele usa esse exemplo da lei, né, do porco ali. Ih, Fernando, mas aí a gente vai ter que usar mais uma sombra, e é uma sombra meio triste, Fernando. O que acontece com o porco? O pastor do porco, ele ensina, o pastor do SUS, né, do suíno, vamos tentar pegar rapidinho a sombra do porco aqui, né? O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, do ser, né, né? E ele saiu e foi para comer bolota de porco, Fernando. Ele foi comer com suíno, ele foi comer com Jesus. Tá legal. Mas aí ele viu que não era legal, ele pegou e voltou, né, Fernando? Não vai dar certo nesse negócio. Voltou, né? Pra Ial, ele gastou, exatamente, ele gastou toda a herança que tinha, dando dízimo. Olha só a sombra, Fernando. Dando dízimo de dinheiro, né? Você pega e vai atrás de Jesus, tem que dar teu dinheiro, cara, do dinheiro físico lá. E acabou sem nada, comendo com lavagem. Acabou sem nada, comendo lavagem. Olha só que sombra interessante. Ele volta para casa do pai, mas o pai, ele é amor também. Ele é justiça, mas é amor também, né? Tá, e depois você tem os pastores de porco. Os pastores de porco lá que estão pastoreando porco. Chega o Messias, tira o demônio do gadareno. Eles vão pro porco, os porcos, né? E os porcos caem no abismo, Fernando. Tá entendendo? E o Messias fala: não se deve dar pérola. E a gente sabe exatamente, pérola que são as pérolas de Abraão lá, né? Que é a palavra, que é o próprio entendimento. Não é para dar para porco. Tá entendendo? E daí a lei ainda desce o pau do porco. E daí os caras pegam e colocam goela abaixo carne do porco na religião. Todo esse cara, que tem, com todo esse ensinamento que tem, com tudo isso, falando de porco... Eu tô chocado, cara. Eu não tinha feito todos esses links ainda. Eu tô fazendo... É aquela história, não tem nada ensaiado isso aqui. Tá entendendo? É só pegar, analisar a figura do porco lá e começar a linkar toda a figura do porco, e daí você pega e coloca no nome que você acabou de lembrar isso pra gente, né? Então, eu falei que é em latim, não é em grego, né? Eu equivoquei aqui. E eu tô. Nossa, cara, daí a gente aprende mais. E é como a gente tá falando em off, né, Fernando? Quando a gente faz esse negócio aqui, depois a gente escuta, cara, como é que a gente chegou nessa conclusão? Que absurdo, cara. É verdade, cara. A gente mesmo aprende com a gente mesmo ouvindo depois, né? É bem absurdo, cara. Né? Então você vê, com todo esse ensinamento que tem em cima de porco aí, estão chamando o Messias por nome de porco, cara. E aí? Você vê que ponto que chega a ser a cegueira do ser humano? Como o ser humano ele é apegado com mentira, cara? É assim, com tudo isso, com todo esse ensinamento da criação, da lei e tudo, ainda estão chamando ele pelo nome de suíno, de porco, cara. Aí a carne do porco se torna verdadeiramente comida, e o sangue se torna verdadeiramente bebida para essas pessoas, né? Sendo que a Ruxa falou que ele sim é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida, né? A carne dele.
Então, caramba, se cumpre em todas as camadas, né? Como você gosta de dizer, as camadas. Todas as camadas. Elas Todas as camadas. Assim, de uma forma assustadora, né? É incrível, Absurdo. cara.